Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos em nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica aqui embaixo na tela e depois ative o sininho para que você se inscreva no nosso canal e também receba as notificações dos vídeos que constantemente, diariamente, são disponibilizados aqui para os senhores. No vídeo de hoje, nós vamos tratar a respeito da teoria do processo como relação jurídica processual desenvolvida em 1868 pelo professor Oscar von Billoff. Nós, em vídeos anteriores, analisamos a fase privatista do processo, essencialmente a teoria imanentista do processo, a teoria do processo como contrato, a teoria do processo como quase-contrato, e tivemos a oportunidade de lá consignar a perspectiva do processo como um fenômeno intrínseco ao direito privado, ao direito material. Essencialmente, nem existia àquela altura o que nós entendemos hoje como processo. O que hoje nós entendemos como processo, àquela altura era tratado como um mero procedimento, como algo intrínseco ao direito material. Nós já vimos isso num vídeo anterior. No vídeo de hoje, o que eu quero tratar com os senhores é, portanto, a teoria do processo como relação jurídica desenvolvida pelo professor Oscar von Billoff em 1868. E essa teoria ela foi responsável pelo surgimento da ciência processual. Essa é uma primeira consideração muito importante a ser feita em relação a essa teoria. A teoria do professor Oscar von Billoff, além de assentar a existência da relação jurídica processual e da ciência processual, ela também deixou consignado que esta relação processual ela era de natureza pública. Então veja que aí nós temos duas consequências. Uma primeira consequência é retirar o fenômeno processo do direito material. Ele sustenta a existência de uma relação jurídica de natureza processual que é alheia, distinta da relação de direito material. E além disto, além de assentar essa distinção, ele também deixa consignado a natureza pública do processo, essencialmente pela presença do Estado. Então, vamos analisar cada um dos seus dos pontos da sua teoria para deixar isso muito bem consignado. No que consistiu a teoria do professor Billoff? Bom, em 1868, ele lançou a obra denominada Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais. Essa teoria das exceções e dos pressupostos processuais tinha como finalidade a análise de uma lei prussiana. A Prússia, para quem não ligou o nome à pessoa, para quem não identificou ainda, a Prússia era um estado que antecedeu ao que hoje a gente entende como sendo a Alemanha. Então, o Estado prussiano é o antecessor do atual Estado alemão. Ele analisava uma lei prussiana que autorizava a extinção do processo sem resolução do mérito, o que veio a ser muito criticado pela doutrina daquela época. Por quê? Porque enxergava-se o que hoje a gente entende por processo como algo intrínseco ao direito material. Pensem, naquela altura, da própria teoria imanentista da ação, como a actio, a ação sendo o próprio direito material que pega em armas e vai guerrear, ou como a ação sendo o direito material em movimento. E aí o que hoje a gente entende por processo seria mero procedimento desse fenômeno, desse caminhar da ação, do direito material. Como eles tinham essa concepção, eles não aceitavam, portanto, essa posição sustentada pela lei prussiana,
de que seria possível a extinção do procedimento sem a análise do mérito, sem a definição do direito material. E vem o professor Bealow e justamente afirma o acerto da lei. E afirma o acerto da lei prussiana no primeiro capítulo desse livro, Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais, onde ele consigna a existência de uma relação jurídica de natureza processual que é distinta da relação jurídica de natureza material. Essencialmente, o que nos interessa aqui é o primeiro capítulo dessa obra, porque do segundo capítulo em diante é a análise da lei prussiana, que pouco nos interessa. Mas no primeiro capítulo ele deixa consignado esses dois pontos que são muito caros para a ciência processual. O professor Cândido Dinamarco costuma dizer que esse primeiro capítulo desta obra, desse livro, Teoria das Exceções do Direito Processual, que neste primeiro capítulo, Oscar von Bealow escreveu linhas mais importantes do que tudo que se escreveu dali em diante. Porque esse primeiro capítulo é considerado a certidão de nascimento da ciência processual. Bom, nesse primeiro capítulo ele sustentou, portanto, que a ciência processual, que existe uma relação jurídica de natureza processual que é distinta e autônoma da relação jurídica de direito material. E por que esta relação jurídica de direito processual é distinta e autônoma da relação jurídica de direito material? Porque a relação de direito processual, possui em relação àquela de direito material sujeitos, objeto e pressupostos distintos. A relação de direito processual possui sujeitos distintos da relação de direito material. Vamos tomar como exemplo a relação de crédito. Pense que Arthur é devedor de Carolina. No plano do direito material, nós temos como sujeito ativo Carolina, como sujeito passivo Arthur. Arthur não cumpre a prestação e Carolina vai a juízo. Nós temos Carolina no polo ativo da relação processual, mas mesmo que nós tenhamos a mesma pessoa do ponto de vista fático, nós teremos uma mudança do ponto de vista da qualidade jurídica. Ela deixa de ser credora e passa a ser demandante, ao passo que Arthur deixa de ser devedor e passa a ser demandado. Além disso, surge um outro sujeito, que é o Estado. Carolina vai a juízo em face de Arthur pedindo uma providência do Estado juiz. Então veja que na relação de direito material não tem a presença do Estado. Já na relação de direito processual nós temos a presença do Estado. E é inclusive esta presença do Estado que faz com que Bealow afirma que não só há uma relação jurídica processual distinta da relação de direito material, mas também que essa relação de direito processual é de natureza pública, porque tem o Estado presente e o Estado está em posição de supremacia, de superioridade. É daí que ele fala, portanto, naquela relação triangular de processo: autor, réu e Estado juiz em cima. O Estado juiz é um sujeito estranho na relação de direito material, ele está na relação processual e não está na relação de direito material. E na relação de direito processual, segundo Bealow, nós vamos ver adiante que hoje em dia essa concepção vem sendo questionada, mas na relação de direito processual para Bealow, o Estado assume uma posição de superioridade, de supremacia sempre. Daí se falar naquela configuração triangular. Ainda com relação aos sujeitos, nós vimos a circunstância na qual nós mantemos os mesmos sujeitos do ponto de vista fático, mas eles mudam a qualificação jurídica. Carolina como credora, Carolina como demandante. Arthur como devedor, Arthur como demandado, e surge o Estado juiz. Os sujeitos possuem qualidades jurídicas diferentes na relação de direito processual e surge a figura do Estado. Mas ainda quanto aos sujeitos, nós podemos ter o que nós já conhecemos como a legitimidade extraordinária, a hipótese excepcional em que terceiro vai a juízo discutir direito de outrem. A legitimidade extraordinária faz com que nós tenhamos na relação de direito processual, ainda com maior razão, sujeitos distintos. Então você pense, por exemplo, na titularidade coletiva da sociedade em relação à proteção do meio ambiente no
plano do direito material e o Ministério Público indo a juízo no processo. Não são os mesmos sujeitos. Na relação de direito do trabalho, processo de trabalho, isso fica ainda mais claro. Quando nós temos na relação de direito material uma categoria de trabalhadores discutindo uma certa providência de direito do trabalho em relação à categoria dos empregadores. Eles não se ajustam e aí vai a juízo o sindicato dos trabalhadores em face dos sindicatos dos empregadores para que o Poder Judiciário venha a julgar. Então está assentado que, do ponto de vista dos sujeitos, a relação jurídica de direito processual é distinta da relação de direito material. Mesmo que tenhamos os mesmos sujeitos do ponto de vista fático, eles assumem qualidade jurídica distinta. E nós temos a presença do Estado sempre, o que faz diferenciar na relação de direito material. E ainda temos a hipótese de legitimidade extraordinária. Bom, do ponto de vista da finalidade ou do objeto da relação de direito material e da relação de direito processual, nós temos que assentar que o objeto da relação de direito material ele é cambiante, ele varia. Então, a relação de direito empresarial, o objeto é a empresa. A relação de direito familiar, o objeto é a família. A relação de direito creditício, a relação é o crédito. A relação de direito de vizinhança, o direito é a vizinhança, a proteção às normas de vizinhança, e por aí vai. Quando a gente joga para o plano do direito processual, nós veremos que o objeto da relação jurídica de direito processual é sempre a jurisdição. Porque o objeto do processo é sempre a viabilização do exercício da jurisdição. Então, por mais variado que seja a relação de direito material, quando você joga para o direito processual, nós teremos sempre como objeto a jurisdição. Então veja que nós temos aí também, quanto ao objeto, uma distinção. Por mais variado que seja o objeto no plano do direito material, quando a gente joga para o plano do direito processual, a relação jurídica de direito processual tem como objeto o exercício da jurisdição. E quanto aos pressupostos, nós temos também distinção. Os pressupostos da relação de direito material, no ordenamento jurídico pátrio, estão lá no artigo 104 do Código Civil. E aí, assim dispõe o artigo 104 do Código Civil vigente. Deixa eu achar aqui para o senhor para que a gente possa ler ele perfeitamente. Nesse código aqui, salvo engano, eu não terei, mas nós sabemos quais são os pressupostos do Código Civil, não tem problema, a gente fala. O artigo 104 do Código Civil dispõe que são pressupostos da relação de direito material os agentes capazes, objeto lícito, forma prescrita e não defesa em lei. Então, agentes capazes, objeto lícito, possível, determinado, forma prescrita, não defesa em lei. Esses são os pressupostos da relação jurídica de direito material. Já a relação jurídica de direito processual, temos pressupostos distintos. Já começa pelo fato de que existem pressupostos processuais de existência e pressupostos processuais de validade, além de pressupostos processuais negativos para uma corrente doutrinária. Com relação aos pressupostos processuais, nós precisaremos de um outro vídeo para complementar a leitura. Por quê? Porque a análise dos pressupostos processuais ela é muito divergente na doutrina. Basicamente, cada autor tem ali a sua configuração própria quanto a quais seriam os pressupostos processuais. Eu posso aqui apresentar para os senhores o que é uma configuração mínima dos pressupostos processuais, onde não se tem dúvida em sede doutrinária. Nós temos 3 pressupostos processuais mínimos, tanto de existência quanto de validade. Primeiro, pressuposto processual, juízo investido de jurisdição. Para que exista, tem que ter juízo. Para que exista e seja válido, o juízo deve ser investido de jurisdição. Segundo pressuposto processual, partes capazes. Para que a relação jurídica processual exista, devemos ter partes, uma que demande e uma que seja demandada, em regra. Para que exista e seja válida, as partes têm que ser capazes. E no plano do direito processual, a capacidade se subdivide em 3. Capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória. Mas isso é um tópico para um próximo vídeo, onde nós trataremos dos pressupostos processuais de forma
detida. E um último pressuposto processual, que é um conteúdo mínimo onde a doutrina não diverge, é a regularidade formal da demanda. Para que o processo exista, tem que ter demanda, e para que exista e seja válida, essa demanda deve ter sido regularmente formulada. Então, com base nessas constatações, Bilow conseguiu assentar que existe uma relação jurídica processual que é distinta da relação jurídica de direito material. Por quê? Porque possui sujeitos, objeto e pressupostos que são distintos daquela de direito material. E além de conseguir consignar isso, como um dos sujeitos é o Estado, e o Estado exerce supremacia, superioridade quando do exercício da jurisdição, essa relação jurídica de direito processual, ela tem natureza pública. Então vejam, senhores, o ganho hermenêutico, a importância da teoria da relação jurídica processual desenvolvida pelo professor Oscar von Bilow em 1868, na segunda metade do século XIX. Atualmente, essa teoria vem sofrendo aí algumas críticas, na verdade ela sempre sofreu algumas críticas e atualmente, principalmente pela teoria do processo cooperativo, ela vem sofrendo alguns ataques, mas eu vou tratar disso em outro vídeo, para que a gente deixe nesse vídeo, para não ficar muito extenso, a tratativa tão somente dessa teoria que é muito importante, a teoria da relação jurídica processual do professor Oscar von Bilow, tá certo? Essas são as principais considerações. Portanto, eu espero que tenha contribuído para a formação do conhecimento dos senhores. Espero que tenham gostado. Por favor, se gostaram, curtam, dê um like nesse vídeo, compartilhem e divulguem para os amigos. A ideia é passar um conteúdo jurídico sempre de qualidade, aprofundando o conhecimento para os senhores e de forma gratuita. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.